Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carmen e eu faço parte da equipe de CS do Operandi. O intuito desse vídeo é eu poder desmistificar um pouquinho para vocês sobre o uso da funcionalidade do timesheet. Eu já faço implantação da plataforma Operandi nas agências faz alguns anos e eu sempre percebo, quer dizer, nem sempre, às vezes eu percebo que alguns criativos, redatores, designers, têm uma certa resistência para usar a funcionalidade do timesheet. Os questionamentos costumam ser no seguinte sentido: eu não quero usar o timesheet porque eu acho que meu chefe está me controlando, ou eu não uso o timesheet porque eu realmente não sei usar, eu trabalho em 2 jobs ao mesmo tempo e não sei como fazer esse apontamento, ou eu estava criando um job e esqueci de usar o timesheet e agora eu não sei como registrar esse tempo. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses pontos para auxiliar vocês no uso desse recurso. A primeira questão é sobre por que o teu chefe quer que tu use timesheet. Isso tem a ver com a precificação das peças, dos projetos e dos contratos de FII mensal da agência. Eu não vou entrar em detalhes sobre como construir precificação de peças criativas, precificação de agência, mas eu vou citar um exemplo só para ilustrar mais ou menos como isso funciona. Vamos imaginar que a agência que tu trabalha comercializa um serviço de construção de landing page. E aí eles cobram R$1.000 pela peça. Como que a agência chegou nesse preço? Tá? Tem algumas questões. Ela vai considerar o custo de produção dessa peça, às vezes ela vai colocar em cima a questão do imposto, vai colocar um percentual de lucro da agência e às vezes vai colocar até um valorzinho a mais que vai ser uma gordurinha de negociação. Tá? Vamos imaginar que são esses 4 pontos, às vezes pode ter mais um ponto ou outro, enfim. Mas a questão que tange o timesheet é o custo de produção. Como que a agência entende qual o custo de produção dessa landing page? Entende registrando o tempo dos criativos, os criativos que se dedicaram a essa landing page, versus o valor hora do criativo. E aí a gente consegue entender quanto que custou, né, de mão de obra, de mobilizar esses criativos para produzir essa peça criativa. Claro, às vezes o custo de alocação de mão de obra ele vai ser diferente dentro da mesma equipe criativa, porque às vezes eu tenho um criativo júnior que tem um salário mais baixo e um valor hora mais baixo do que um criativo sênior, né? Ok? E às vezes os dois trabalham juntos na mesma peça ou no mesmo projeto. Então, por isso que é importante que ambos apontem o tempo, porque depois a gente vai multiplicar pelo valor hora de cada funcionário. Se a gente for olhar no Operandi, a gente consegue ter o tempo dedicado para entregar essa peça e a gente consegue ter também o custo já, porque o sistema ele já multiplica pelo valor do criativo. Isso se foi imputado lá no sistema o valor hora de cada funcionário, tem um cantinho lá que dá para fazer isso. Então, se a gente olhar aqui nesse exemplo, veja, eu peguei aqui, uma peça de landing page, vim o relatório aqui, que é o relatório de apontamento por usuário, filtrei uma peça específica, poderia fazer outros filtros, né, por período, por cliente, por projeto, mas eu quis pegar uma ilustração aqui, na verdade. E aí eu tenho aqui, cliente, projeto, documento, landing page, e aí eu tenho aqui a galera que dedicou tempo a essa landing page, a Duda, o Ramon e o Pablo, tá? E aqui eu tenho o valor hora de cada funcionário, eu tenho até para entender se algum desses tempos foi retrabalho ou não, um deles foi. Tenho tempo dedicado, então aqui eu entendo, levou 8 horas e 10 minutos para a agência produzir essa peça criativa, a landing page, né, do começo ao fim, até a parte de publicação que está rodando. E aqui eu tenho os valores, e aí eu tenho o valor final. Esse 321,67 centavos é o custo de produção ali de mão de obra da landing page. Então, em cima desse valor, aí a agência vai colocar custo com imposto, com lucro, com margem de negociação e pode colocar, enfim, algum outro valor. Mas só para tu entender como que o dono, a dona da agência chega, às vezes, nesse valor de R$1.000 é uma landing page, ou, sei lá, 1.500
é um site, enfim. É dessa forma que a agência vai criando a precificação, tá? Então, por isso que é essencial que os criativos usem o timesheet para a agência ter esse recorte aqui de custo de produção e aí entender se um contrato de FII está valendo a pena ou não ao longo de 12 meses, né, quando eu for renovar o contrato com o cliente. Porque a gente sabe que muitas vezes o cliente ele paga um valor X lá para a agência por mês e vai demandando peças. E às vezes esse cliente ele vai demandando um volume muito grande de peças ou vai demandando muita alteração, e a gente depois vai voltar a falar sobre alteração, e aí no final acaba que esse cliente ele dá mais prejuízo do que lucro. Então, quando a gente tem um relatório desses, a agência consegue identificar de uma forma muito certeira o que é um cliente que está dando prejuízo e consegue até com esses relatórios ir conversar com o cliente e explicar porque na renegociação do contrato vai aumentar o valor mensal ou vai colocar um limite no número de peças ou retrabalho. Então, esse é um primeiro ponto, a questão da precificação. Um outro ponto é a questão do retrabalho que eu falei para vocês. Quando a gente usa timesheet, tem como a gente usar aquela chave em que eu marco se é um retrabalho, né? Ou seja, uma alteração solicitada pelo cliente. Se eu faço isso, depois no relatório a gente também consegue acompanhar e identificar o que é um cliente que demanda muito retrabalho, ou fazer recortes, né, durante determinado período, quanto tempo de retrabalho foi dedicado para esse cliente. Dá até para isolar depois e entender só o custo de alocação de mão de obra do retrabalho, para mostrar para o cliente, olha, para a gente fazer todas essas alterações custou tanto para a agência. Mas um gráfico que eu acho bem legal no sistema é esse aqui no relatório de timesheet, que mostra até essa relação horas normais versus hora de retrabalho. Então eu consigo exportar até o gráfico se quiser, ou depois eu posso exportar o planilhado e mostrar para o cliente para ele perceber, dentro de determinado projeto, 1/3 do tempo foi gasto só em alteração. Isso, né, para um projeto é bastante tempo de alteração. Então, eu consigo mostrar para o cliente e explicar, por que no próximo projeto que a gente vai fazer para ele, a gente vai colocar um limite de alteração ou a gente vai começar a cobrar um percentual por alteração. Tá? Eu sei que nenhum criativo gosta de fazer alteração, então quando vocês usam o timesheet, vocês proporcionam para o time de atendimento, o time comercial, ter esses dados e aí com esses relatórios eles conseguirem colocar mais limites no cliente em relação às alterações. Um último ponto que impacta também a vida do criativo é a questão de entender o tempo médio de produção das peças. O atendimento vai lá fechar os cronogramas de entrega com os clientes normalmente querem as coisas para ontem, né? Então o atendimento tem que dizer que, olha, não dá, a gente leva tanto tempo para entregar esse tipo de peça, eu vou precisar de 1 dia, 2 para entregar o projeto. Então, quando a gente usa o timesheet, o criativo, ele vai alimentando o sistema com esses dados e o atendimento depois consegue puxar um relatório e entender por peça ou por projeto esse tempo médio de produção. Então, se o tempo médio de produção de um e-mail marketing é 1h04, não dá para eu prometer para um cliente que daqui meia hora eu entrego um e-mail marketing, porque a gente está vendo que esse é, claro, o tempo médio da agência. O tempo médio é esse, então eu tenho que pelo menos respeitar o tempo médio de produção das peças, tá? Como eu disse, é o tempo médio, então óbvio, às vezes vai ter um criativo que demora um pouco mais para entregar uma peça e outro que entrega mais rápido. E é normal, até porque a gente tem perfis diferentes de criativos, e é importante a agência também conseguir balancear esses perfis. Às vezes tem um criativo mais júnior que demora mais, mas aí eu coloco um criativo sênior para trabalhar com ele, auxiliar e agilizar as demandas. Ou às vezes eu tenho uma pessoa que ela é mais demorada para entregar um projeto, mas ela entrega, com muito primor, um projeto muito, assim, redondinho. Em contrapartida, eu tenho um outro criativo que, entrega muito rápido, mas às vezes tem muita alteração e tal. Então, assim, esses são dados que a agência vai colhendo depois nos relatórios e aí ele consegue compreender se ele está precificando corretamente, se está colocando limite no cliente em relação à alteração, se está fechando cronogramas viáveis.
se está balanceando a equipe também corretamente. Não adianta eu ficar cobrando, sei lá, de um estagiário que me entregue demandas que são referentes a um tempo de entrega de um criativo que está, sei lá, 5, 6 anos na casa. Tá? Aí, as outras questões que eu já comentei são que às vezes o time criativo vai usar o timesheet e não sabe muito bem como usar. Então eu também queria mostrar em tela como que vocês fazem esse apontamento, apontamento em tempo real, apontamento manual, como que usa a chave de retrabalho, se esqueceu o timesheet ligado e, sei lá, né, saí para o final de semana, voltei na segunda e, meu, o timesheet ficou lá ligado, o que que eu faço? Tá? Então eu queria fazer esse lançamento aqui com vocês no sistema. Ó, por exemplo, saí, deixei o timesheet ligado, entrei de volta no sistema e ele está aqui rodando no cantinho e, meu, eu nem trabalhei esse tempo, eu estava numa outra reunião, esqueci ele ligado. O que que eu faço? Venho aqui, posso clicar no próprio job que está atrelado a esse timesheet. Clico aqui, ó, timesheet dentro do modal. Deixa eu parar aqui. Opa, deixa eu primeiro parar o timesheet. Ó, parei o timesheet, beleza. Aí ele tá aparecendo aqui, ó, dentro do modal, tá vendo? No campo timesheet. Eu posso deletar esse timesheet. Eu posso editar também, tá? Se eu clicar aqui em editar, eu posso editar o tempo, posso colocar a chave de retrabalho ou tirar a chave. Posso adicionar uma descrição, posso modificar, na verdade esse tempo foi referente a ontem e não a hoje, tá? Vamos supor que eu vou deletar, deletei, também posso deletar. E aí eu posso pegar e fazer um apontamento manual, se eu quiser. Na verdade, nesse plano de mídia eu levei só 20 minutos no dia 6, que foi uma conversa de aprovação com o cliente. Aponto e aí está registrado, beleza, 20 minutos, aprovação com o cliente, ok. Vou acessar um outro usuário como se fosse um criativo e mostrar um pouquinho a dinâmica de quem é da criação. Ó, loguei aqui em um usuário que é uma diretora de criação, entrou no sistema, vem aqui, ó, minha pauta. Aí ela tem aqui na pauta individual delas as demandas que ela tem para fazer, né? Layout, alteração, finalização da arte, coisas comuns de uma profissional de direção de arte. Aí ela vai começar a trabalhar nesse layout aqui, ó, de um e-mail marketing. Ela pode vir aqui e iniciar o timesheet pelo menu, tá? Ou ela pode abrir o job, aqui abrir um modal para pegar o briefing. E aí ela dá o play aqui em cima, ó. Inicia o timesheet por aqui, tá rodando, posso deixar minimizado, venho aqui embaixo, pego o briefing e tal. Se eu quiser fechar o operandi, posso fechar o operandi, porque o timesheet fica rodando em nuvem. Terminei de trabalhar nesse job, venho aqui e paro o timesheet. O job automaticamente fica salvo aqui, ó, atrelado a numeração única aqui, ao job, ao cliente, ao projeto, ao usuário. Posso depois retornar esse job e continuar apontando o tempo? Posso, porque às vezes a gente começa a trabalhar num job, tem que parar para, sei lá, participar de uma reunião interna, assumir algum outro job urgente e tal, e depois a gente retorna esse job. Então não tem problema que o timesheet fique fracionado, isso pode acontecer, né? Para uma segunda vez. Posso até adicionar uma descrição se eu quiser, mas não é obrigatório. Mas vamos supor, eu quero dizer que aqui eu estava fazendo layout. Posso adicionar essa informação, mas não é obrigatório. Ele fica aqui, ó. Quando eu adiciono descrição, fica a informação da descrição, e isso aparece no relatório. E quando eu não uso descrição, vai aparecer só atrelado a esse job aqui, e-mail marketing. Tá? Beleza, terminei de usar esse job, de fazer as minhas demandas aqui, e concluo a tarefa, aí está concluído. Aí vocês vão ver que na minha pauta individual até sumiu a tarefa. Aí eu tenho uma outra tarefa aqui, ó, de alteração do layout. Aí, o que eu posso fazer? Mesma coisa, acesso o job para pegar a informação no briefing ali, né, do que tem que ser alterado e tal, dou play,
começo a trabalhar nessa alteração, terminei a alteração, às vezes vou anexar aqui o arquivo, ou vou deixar aqui num comentário para o atendimento, olha, segue no link tal o arquivo, concluo a minha tarefa de alteração, paro o timesheet. Quando eu parei o timesheet, já que é uma alteração solicitada pelo cliente, eu uso a chave de retrabalho. Aí ele fica marcado aqui, ó, com essa informação, tá vendo? De chave de retrabalho. Dá para fazer também um apontamento manual. Vamos supor que eu trabalhei aqui na finalização da arte desse banner e eu esqueci de fazer um apontamento. Então eu posso manualmente vir aqui e fazer o apontamento. Eu levei aqui meia hora para fazer o fechamento desse arquivo, foi no dia tal. Posso colocar aqui a descrição, foi fechamento do arquivo. Se foi um retrabalho, uso a chave, se não foi, não preciso usar, faço o apontamento, viu? Bem simples. Sempre posso voltar aqui dentro do campo de timesheet do job se eu precisar editar alguma coisa ou deletar e por aí vai. E, lembrando, eu posso usar esse menu aqui da pauta individual para iniciar o timesheet por aqui também, se eu quiser. Tá? Às vezes, talvez esse vídeo não foi o suficiente, vocês ainda estão com dúvidas. O que vocês fazem? Nos chamem. Tá? Dentro do próprio sistema, vocês podem vir aqui, ó, nesse pontinho de interrogação, tem a central de ajuda. Se eu acesso a central, aqui a gente tem vários materiais de apoio sobre todos os módulos, sobre as funcionalidades. Eu posso procurar aqui, ó, timesheet. E aí aqui eu tenho vários materiais que falam sobre timesheet. Esses materiais não foram suficientes, continuo com dúvida, o que eu faço? Já chama a gente aqui, ó. Oi, fala teu nome, teu e-mail de acesso ao operandi, aí tu vai conversar com o pessoal da central de ajuda ali, o pessoal do suporte, e eles vão te retornar, tirar todas as tuas dúvidas. Tá? O ideal é que vocês sempre nos procurem quando tiver qualquer problema, qualquer dificuldade com o sistema. A gente está aqui realmente para ajudar vocês. Outra coisa, às vezes eu vejo que os criativos falam que não usam o timesheet porque às vezes eu estou trabalhando longe do computador, estou fazendo uma captação de imagem, não estou com o computador. Estou com o quê? Estou com o celular, não tem problema. Então eu posso no próprio celular acessar o operandi. Dá para acessar pelo mobile. Eu venho aqui e faço um apontamento, uso o meu timesheet em tempo real ou faço um apontamento manual. Olha só. Venho aqui, faço apontamento, dei play, pauso e posso editar também se eu quiser, viu? Bem simples, no celular, não preciso nem estar com o computador em mãos. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês em relação ao uso do timesheet. Agradeço quem me acompanhou aí até o final do vídeo, espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês e, como eu disse, não deixem de nos procurar se vocês tiverem as dúvidas. Não se esqueçam, timesheet ajuda vocês com questão de precificação da agência, cronograma de peças e colocar limite nos clientes em relação a retrabalho, beleza? Um abraço, tchauzinho!